explica muitas coisas aqui. O que você achou da Lava Jato? Cara, eu acho que a Lava Jato, né, escancarou algumas realidades, né, Que a gente já imaginava. que a gente já imaginava e que, tipo assim, a gente até via em alguns lugares, né? A Lava Jato ela escancarou essa realidade, entendeu? E aí no meio do caminho virou uma parada política, virou ali uma coisa política, entendeu? E como a maioria das coisas no Brasil, chega num momento que já não vai dar em mais nada. Que aí até devido às questões judiciárias, a coisa vai se enfraquecendo, vai não sei o quê. E tem uma coisa que é o seguinte, né? Nessa época de internet, acontece uma coisa hoje, aquela coisa comentada hoje, né? Amanhã acontece uma outra coisa, o que aconteceu ontem, Já anteontem, passou. esquece. Aí quando você vai ver um bagulho que aconteceu há uma semana, parece que aconteceu um ano atrás. Parece que aconteceu um ano atrás. E aí as coisas vão sendo varridas para baixo do tapete, entendeu? E tudo continua a mesma coisa. Eu acho que, tipo assim, a primeira coisa as pessoas têm que ter esse discernimento. O que, que é? Pô, vamos fazer pelo próximo? Vamos fazer pelo próximo. Eu vejo coisas que, poxa, no Brasil tem tudo para dar certo e infelizmente não dão. Então, é aquilo. É uma questão de princípio. É uma questão de princípio. Se o cara ele se colocou numa posição de que ele quer ser um governante, que ele quer ser um legislador, que ele quer ser um político, ele tem que entender que ele tem que fazer pelos outros. Logicamente, a gente tenta sempre apoiar as pessoas que têm boa índole e a gente vai vendo. Se eventualmente o cara pegou e pô, teve lá fez a diferença, a gente vai estar sempre falando. Se não fez a diferença, aí esquece. Eu penso muito dessa forma. Você já apoiou muito político? Já. Se Já apoiei. arrependeu? Alguns sim. Alguns eu me arrependi. A maioria ou a minoria? Não, vou te falar. Uma minoria. Uma minoria. Porque até antes de apoiar, a gente sempre procura pesquisar bastante. Né? E é aquilo, né? Você vai pegar, você vai apoiar também aquela pessoa que apoia o que você acredita, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, poxa, todo mundo sabe, eu apoiei lá o Eduardo Paes, entendeu? Por quê? Porque o Eduardo Paes é um cara que pelo menos, o que eu convivo com o Eduardo, né? Eu vejo que é um cara que se preocupa com a minha cidade, entendeu? É um cara que se preocupa com a cultura, que se preocupa com a questão do samba. A verdade, muita gente pensa que o samba é esse oba-oba aqui, mas não é. O samba em si, ali tem uma cadeia produtiva, entendeu? E tem uma cadeia, né, de trabalho que, pô, você imagina, um carnaval daquele ali, você está falando de 88 mil pagantes dentro de um sambódromo. Aquilo ali movimenta o mundo. Aquilo é transmitido para mais de 150 países, ao vivo. Então, quer dizer, quantas pessoas são empregadas ali? O ano inteiro, para chegar ali, por exemplo, o carnaval, o mundo do carnaval, ele para um mês. Acabou o carnaval, fica um mês parado. No outro mês, já está trabalhando de novo para desmontar tudo aquilo, reciclar tudo aquilo e fabricar de novo. Então, quer dizer, toda essa cadeia, né? Praticamente um dos poucos governantes que apoiou essa cadeia, toda essa situação, né? Essa cadeia produtiva, um dos caras que apoiou, um dos poucos que apoiou foi o Eduardo. Por isso ele tem um apoio praticamente maciço de todos que são ligados à cultura no Rio de Janeiro. E não é um governante de esquerda, porque o pessoal, os artistas têm muito essa questão dessa identificação com a esquerda, né? E ele é um governante. Pô, eu já tive, por exemplo, no camarote da prefeitura, pô, conversando com a Fernanda Montenegro, pô. Camarote do Carnaval da Prefeitura, a gente conversando eu com a Fernanda Montenegro, batendo um papo, pô, maravilhoso, conversando, e a Fernanda, pô, acho que ele, pô, nesse negócio aqui ele é legal, nessa outra parada ele é legal, que, pô, ele faz. Então, quer dizer, essas coisas acabam pesando muito. Né? A gente vê ali, a gente vê. Eu já tive situações, por exemplo, de estar em festividade, 3 horas da manhã começou a chover, ele chegar no meio do negócio e falar assim, ó, gente,
Vocês ficam aqui à vontade que eu tenho que ir lá no centro de controle que eu tenho que ver, porque quando chove assim, começa a ter deslizamento na cidade e eu tenho que estar ali coordenando. 3 horas da manhã. Aí depois, às 6 horas, eu chego em casa, quando eu ligo lá O jornal? o jornal, tá ele ao vivo no jornal lá, não sei aonde que teve um desabamento. Quer dizer, eu acho que isso é uma parada que eu não me arrependo de ter apoiado ele por causa disso. Não discuto essa questão de Lava Jato, essas questões todas, porque aí eu não tenho o conhecimento para discutir sobre isso e não tenho acesso a um processo desse. Entendeu? Agora, o que eu falo, eu apoiei ele e apoio por causa disso. Porque eu vejo que é um dos poucos que realmente se preocupa com a arte, se preocupa com a questão da sobrevivência, do respeito, de tudo isso que o samba, que acaba tendo essa identificação muito grande no Rio de Janeiro, tem. Como também o Covas aqui em São Paulo, também eu vi ele fazendo muita coisa pela cultura aqui de São Paulo. Muita coisa, questão de viradão, aquelas coisas todas, eu via muito fazendo. Não estou discutindo de outras áreas, estou discutindo na área Cultura. que é relativa ao meu game, que é a cultura. Entendeu? De repente o cara que fala de esporte vai chegar aqui e vai falar em relação ao game dele, que é esporte. Por que que no Rio de Janeiro todo governador vai preso? Cara, eu acho que é o seguinte, cara. Qualquer coisa no Rio de Janeiro tem uma repercussão nacional. Sim. Eu acho que no mundo. Uma coisa acontece no Rio de Janeiro, a repercussão é em todos os lugares. E infelizmente, cara, o Rio de Janeiro teve uma perda muito grande, que foi a questão dos royalties do petróleo. Aquilo ali praticamente atrapalhou muito a questão econômica no Rio de Janeiro. E aí, meu compadre, você tá ali. É o que eu tô te falando, é uma questão de princípios, né, compadre? Você tá ali, você tem que entender, ó, pera, eu tô aqui, eu tenho que servir a quem me colocou aqui. Quem me colocou aqui foi o povo, entendeu? E aí a coisa toma uma proporção, né? O Rio de Janeiro é sede, praticamente, da TV Globo. Qualquer coisa que acontece no Rio de Janeiro tem uma proporção muito maior, porque aparece na TV Globo e a TV Globo realmente repercute isso mundialmente. E aí eu acho que muito disso, porque eu vou te falar, a gente tem os estados da federação. Eu te garanto que aí pelo menos a metade deve ter, pelo menos, se não for igual, diferente a questão de corrupção que tinha no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Lá a coisa repercute de uma maneira muito maior. E quando repercute, né, aí o judiciário, as pessoas que comandam o judiciário, eles têm que tomar uma atitude. E aí quando tem que tomar atitude, a atitude é tomada, isso é levantado, isso é investigado, e quando isso é investigado, você chega à conclusão que ou vai ou racha, né? Tem uma hora que a coisa tem que ir, porque aí a opinião pública no Rio de Janeiro é muito contundente. O Rio de Janeiro tem já essa tradição. Tem uma imprensa que é uma imprensa investigativa, é uma imprensa que bate mesmo. E aí tem que tomar uma atitude. E aí, se eventualmente você está no meio da investigação e você vê que teve uma situação, tem que se tomar essa atitude. Eu acho que é muito por aí. Mas eu, sinceramente, acho que não é somente lá no Rio de Janeiro, né, meu? Não. É que eu tô falando do Rio de Janeiro porque você mora lá. E Então lá é eu quero investigado. saber Lá é você investigado. local, como eu quero saber dele lá no norte. Entendeu? Mas é que especificamente, a gente vendo de fora, nos últimos anos, os governadores todos do Rio foram presos. Aquela cadeira ali é uma cadeira amaldiçoada, hein? Não teve um que vingou, que você falou assim, cara. E eu vou te falar, eu já tive com o Cláudio Castro, né, que é o governador atual, um cara que é um cara muito centrado, um cara que sabe se colocar muito nessa questão do jogo da política, né? Torço para que ele faça um grande governo, porque no final das contas, né, irmão? Quem vai sofrer é o povo. Exato, se ele eventualmente não fizer um bom governo, se ele não fizer uma boa caminhada, né? E aí quem vai sofrer é o povo, na maneira geral. Então eu torço muito por ele. Acho que ele tem condição de fazer um bom governo. Está entrando agora no ano eleitoral, né? Eu vejo uma movimentação de que vai ter uma continuação dele. Eu torço muito para que ele faça um bom governo e que, poxa, cresça cada vez mais.